do versículo 1 ao versículo de número 9. Amós, capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 9, onde veremos a visão de Amós. Falaremos sobre entre o juízo e a misericórdia. Interessante do livro de Amós é que nós vemos e que o Senhor diz que vai julgar, o Senhor diz que vai fazer, ele está sempre entre o juízo e a misericórdia. Ele está pronto sempre a nos perdoar, a nos remir e a derramar a sua graça e o seu poder sobre as nossas vidas. Amós capítulo 7, versículo 1 ao versículo número 9. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor Deus me mostrou o seguinte: ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primavera, depois da colheita do rei. Depois que eles terminaram de devorar a relva da terra, eu disse: Senhor, Deus, perdoa, peço-te, como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. E então o Senhor se arrependeu disso e disse: o Senhor, isso não acontecerá. E o Senhor me mostrou o seguinte: e vi o Senhor Deus convocando fogo para executar a justiça. Fogo consumiu o grande abismo e queria consumir também a terra. E então eu disse: Senhor Deus, para agora como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. E o Senhor também se arrependeu disso. E disse o Senhor Deus: isso não acontecerá. E ele também me mostrou o seguinte: vi o Senhor junto a um muro, construído em conformidade com um prumo, e ele segurava um prumo na mão. E o Senhor me perguntou: Amós, o que vês? E respondi: um prumo. E então o Senhor disse: vê que porei o prumo no meio do meu povo Israel, e nunca mais o perdoarei. Mas os altares de Isaque serão arruinados, e os santuários de Israel destruídos. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar nos nossos corações. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer em nós. Eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido. O que nos importa é ter o Teu nome exaltado. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu poder e a Tua glória, a Tua honra para Ti, ó Senhor. Por isso, Pai, que eu diminua, Senhor, para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça, porque o que nos importa é ter o Teu nome exaltado. O que nos importa é ter o Teu nome engrandecido. Por isso, Pai, nós saímos, Senhor, dos nossos lares para Te exaltar e agradecer o Teu santo nome. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, a falar na Tua igreja, assim como o Senhor já tem falado através da leitura bíblica, assim como o Senhor já tem falado através dos louvores. Por isso, Pai, nós te rogamos, fala aos nossos corações. Te pedimos, Senhor, continua, Senhor, conosco neste lugar. Continua, Senhor, a fazer a Tua vontade, o Teu querer, porque a honra é Tua, a glória é Tua e o poder é Teu para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos diante de uma visão a qual nós teve. Quarta-feira passada falamos a respeito da corrupção de Israel, onde Amós começa a dizer: ai dos que dormem em camas de marfim, ai daqueles que confiam na força do seu próprio braço, ai daqueles que acham que são autossuficientes, ai daqueles que se acham ser os primeiros. Amós vai dizer: vocês serão os primeiros mesmo, mas serão os primeiros a ser levados para o cativeiro. Amós começa a dizer sobre o julgamento do Senhor sobre aquele povo que cumpria os seus ritos, cumpria tudo, mas o Senhor estava longe deles. Nós vemos esse texto a qual nós vamos ver Amós tendo duas visões do Senhor. E o Senhor dizendo que irá derramar o seu juízo. Mas
Amós clama pelo aquele povo. Amós clama e diz para o Senhor: Senhor, como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. Nós veremos Amós buscando arrependimento pelo pecado dos seus irmãos. Por isso nós vamos ler esse texto à luz do tema entre juízo e a misericórdia. O Senhor não está derramando o seu juízo para que se percam, mas o Senhor derrama o seu juízo para que muitos se arrependam dos seus maus caminhos. Deus revela seus juízos ao seu povo para despertar arrependimento, demonstrar sua misericórdia e reafirmar sua santidade. O Senhor derrama juízo ao seu povo para demonstrar arrependimento e também para demonstrar a sua misericórdia e afirmar que Ele é santo. No versículo 1 ao versículo de número 3, nós vamos ver Deus revela seu juízo para despertar arrependimento. Acompanhe comigo em sua Bíblia no versículo de número 1 ao 3, que diz assim: O Senhor Deus me mostrou o seguinte: Ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primeira, depois da colheita do rei. Amós está dizendo que ele via gafanhotos quando os frutos haviam crescido. A primeira colheita era a colheita do rei. Então, por isso que Amós está dizendo: o Senhor Deus me mostrou o seguinte: ele formava gafanhotos quando brotava a relva da primeira, depois da colheita do rei. Quando crescia frutos, crescia as plantas, a primeira colheita era para o rei. E as próximas eram para eles alimentar os seus gados, alimentar a sua família, para vender. Mas Amós está dizendo que depois da colheita do rei, o Senhor estava formando gafanhotos. O Senhor estava enviando gafanhotos para acabar com aquela colheita. Por isso ele diz: depois que eles terminavam de devorar a relva da terra, eu disse: Senhor. Ele viu aqueles gafanhotos devorando a relva todinha da terra. Amós está dizendo ao povo o que o Senhor tinha dito através do seu profeta Moisés em Deuteronômios 28, 42. Deuteronômios 28, 42. Moisés vai começar a dizer para o povo coisas em que, se o povo se desviasse do caminho do Senhor, se o povo não escolhesse Deus como seu Deus, não vivesse para o Senhor, eles passariam por certas atribulações. Acompanhe comigo, Deuteronômios 28, 42. Todo o teu arvoredo e o fruto do teu solo serão consumidos pelos gafanhotos. O Senhor está dizendo, e não está falando nada através do seu profeta, que ele já não tinha dito através de Moisés, através dos ensinamentos e das instruções de Moisés para o seu povo. O Senhor está dizendo que ele irá cumprir o que ele falou através de Moisés em Deuteronômios. O povo decidiu se afastar do Senhor. O povo decidiu se afastar de Deus. O povo decidiu fazer a sua vontade, fazer o seu querer, fazer aquilo que vem lhe atrás. Então, o Senhor disse ao povo que ele enviaria os gafanhotos para devorar, para destruir, para acabar com a relva do campo. Deuteronômios 28 nos diz a respeito dessas coisas. Lá em Deuteronômios 28, 15, nós vamos ver o início da punição do povo, que diz assim: se porém não ouvides a voz do Senhor teu Deus, não cumprindo todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Isso que nós lemos em Deuteronômios 28, 42, é somente uma das coisas que aconteceria se o povo se desviasse do caminho do Senhor. É interessante esse texto de Deuteronômios 28, que vai nos mostrar, e nós vamos, e se você tiver a oportunidade de lê-lo em sua casa, leia ele todo. Primeiro vai ser as bênçãos do Senhor, quando o povo escolhe obedecer ao Senhor, cumprir a lei do Senhor. E depois vai ser as maldições do Senhor, quando o povo decide não escolher.
as bênçãos do Senhor. E nós vamos ver que muitas coisas que temos passado, que a nossa geração tem vivido, que o nosso mundo tem vivido e passado, é porque tem se afastado do Senhor a cada dia. Muitas coisas que têm acontecido em nosso meio é porque a nossa geração, o nosso povo, nossas lideranças têm decidido se afastar da presença do Senhor. Mas o interessante é que Amós vai clamar por esse povo. Amós, que era a voz para o povo de Deus, Amós, que era a voz de Deus para o povo, ele clama por eles. Ele clama pelos pecados, para que o Senhor não faça e não derrame essa justiça sobre eles. Por isso Amós vai dizer, acompanhe comigo, o versículo 2, a parte dele diz: eu disse, Senhor, Deus, perdoa, peço-te, como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. Amós vira para Deus e fala: Senhor, perdoa ele, Senhor. Como ele poderá sobreviver? Senhor, se isso acontecer, vai extinguir. Se isso acontecer, não vai existir mais Israel. Senhor, se lembra da aliança que você tem com o seu povo. O que Amós estava querendo do Senhor e pedindo para o Senhor é: Senhor, se lembra da aliança que você tem com esse povo. Se o Senhor realizar isso, não vai ter como eles se alimentarem. Esse povo vai morrer, esse povo vai se extinguir. Por isso ele pede perdão pelos pecados do povo. Por isso ele pede perdão, Senhor, ele disse: Senhor Deus, perdoa, peço-te, como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno demais. O profeta intercede pelo povo. O profeta ora e busca ao Senhor pelo povo, pedindo e intercedendo ao Senhor: Senhor, perdoa, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. E o que nos leva a perguntar: você tem orado pela sua nação? Você tem orado pela sua cidade? Você tem orado pelo povo que carece do amor de Cristo Jesus? Ou você só tem se preocupado com as suas necessidades, com as suas dificuldades, com o que você tem passado, o que você tem vivido? Amós começa a clamar a Deus pelo povo. E o Senhor diz: então o Senhor se arrependeu disso e disse: o Senhor, isso não acontecerá. Nós já vimos aqui outras vezes e falamos sobre o arrependimento, e o texto nos mostra um arrependimento, mas quando nós temos o arrependimento de Deus, e a palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aqui o ser humano ele quer trazer um sentimento humano para demonstrar que Deus ele é compassivo, que Deus ele sente as mesmas coisas que a gente. Mas o arrependimento humano é um arrependimento talvez de algo que você fez e você se arrependeu, que você fez algo de errado, ou que você confiou em alguém e alguém fez algo contra a sua vida. Só que Deus ele não se arrepende desta maneira, porque ele não é pego de surpresa. Você lembra quando Cristo Jesus disse: eu vou morrer na cruz do Calvário? Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia que a sua hora estava chegando. Ele sabia para que ele veio a este mundo, para morrer. Deus não é pego de surpresa. Por isso ele não se arrepende como eu e você nos arrependemos. Nós nos arrependemos quando nós somos pegos de surpresa, quando fazemos algo para alguém e alguém nos faz ou faz algo contrário, e nós nos arrependemos talvez de fazer o bem. Mas Deus ele não é assim. A palavra de Deus diz que ele tem, o salmista vai dizer que ele está com as mãos para derramar o juízo, mas se o povo se arrepender, ele retira a mão e derrama as bênçãos. O Senhor ele é galardoador, o Senhor ele é abençoador. Amós deu uma visão de gafanhotos, símbolo de destruição econômica e fome. Lembre-se que o povo de Israel ele sobrevivia através da agropecuária. Por isso Deus estava mostrando uma destruição econômica, uma fome assolada sobre aquela região. O profeta intercede: perdoa, Senhor. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Deus ouve e desiste do castigo. Isso não acontecerá. Os gafanhotos eram uma instrução de juízo comum. Joel, o livro que nós expomos aqui também em nossa igreja, também falou sobre isso, sobre
os gafanhotos. Apocalipse nos fala sobre os gafanhotos. Diversos livros da Bíblia vai nos dizer e relatar sobre o juízo, a destruição econômica, a destruição financeira, a destruição em massa. O juízo revelado é um convite ao arrependimento, não uma condenação imediata. O Senhor sempre usa da sua palavra, usa dos seus profetas, usa da sua escritura para dizer: se volte para mim, se volte para mim, porque senão o juízo virá sobre a sua vida. Joel 2,25 nos diz: Deus pode restaurar o que os gafanhotos comeram. Nós vimos em Joel o Senhor restaurando. O Deus podia restaurar e trazer à existência aquilo que os gafanhotos comeram. Em Êxodo 10, 12 ao 15, nós vemos a praga dos gafanhotos no Egito, onde Deus envia a praga ao Egito para que o rei Faraó viesse a libertar o seu povo. Ezequiel 22:30 nos diz que Deus busca intercessores. Abre para mim Ezequiel 22:30. Nós vamos ver que Deus está buscando intercessores. Intercessores são aqueles como Amós, que intercede pelo povo, que intercede a Deus pelo pecado da sua nação, que intercede a Deus pelos seus irmãos. Busquei entre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. O Senhor está dizendo através de Ezequiel que ele procurou alguém que estabelecesse os muros, que se colocasse na brecha, mas ele não achou ninguém. O Senhor ainda procura pessoas que se coloquem na brecha para orar pelo ministério da sua igreja. O Senhor ainda procura homens e mulheres que se coloquem na brecha para orar pelas famílias da igreja. O Senhor ainda procura homens e mulheres que se coloquem na brecha para orar pelo seu país, pela sua nação, pelo seu estado, pela sua cidade. Deus ainda procura homens e mulheres que busquem ao Senhor pelos seus irmãos. O Senhor está à procura de pessoas que possam se colocar na brecha para interceder por aqueles que estão caídos, para se interceder por aqueles que estão pela beira do caminho. Quando foi a última vez que você chorou pelos pecados do seu povo? Quando foi a última vez, ou será que você já chorou alguma vez pelo pecado da sua nação, pelo pecado do seu irmão? Quando foi a última vez que isso aconteceu em sua vida? Quando foi a última vez que você se colocou no lugar do seu irmão e chorou, se arrependendo por ele? Será que temos sido mais críticos do que intercessores? Será que às vezes apontamos mais o dedo do que buscamos pela vida dos nossos irmãos? Será que às vezes somos mais críticos com o pecado dos outros, com as coisas que estão acontecendo, do que intercessores? O Senhor nos chama a interceder. O Senhor nos chama para buscar pelos nossos irmãos. O Senhor nos chama para orar pelas famílias da igreja. Imagine um pai vendo um filho correr para o abismo. Imagine em sua mente um pai vendo um filho correndo para o abismo. Ele grita, não por raiva, mas por amor. Assim é Deus conosco, que revela o juízo antes que ele aconteça. O filho correndo para o abismo e o pai grita, não porque está com raiva, mas por amor, para que ele não caia no abismo. Assim é Deus na minha e na sua vida. Ele nos ensina e nos instrui sobre o juízo antes que ele aconteça. Assim como ele instruiu a Israel, assim como ele instruiu Israel, ele nos instrui
em Apocalipse, dizendo que haverá um dia e o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E esse dia será de juízo, esse dia será de destruição, esse dia será de ponto final para muitas pessoas. O Senhor não faz nada daquilo que Ele já não tenha revelado aos seus santos. O Senhor não faz nada além daquilo que Ele já tenha revelado aos seus. O Senhor tem nos chamado ao arrependimento. O Senhor tem nos chamado a voltar para o Senhor. Precisamos orar pela nossa nação. Precisamos orar pela nossa igreja. Precisamos orar pelas famílias. Não ignore os sinais de Deus. Eles são avisos de amor. A palavra do Senhor nos diz que o Pai corrige o Filho a qual o ama. O Pai nos ama e Ele não quer que nenhum de nós se perca. Ele não quer que eu e você venhamos a nos perder, porque Ele nos ama, Ele nos chama ao arrependimento. Porque Ele amava o seu povo, Ele estava dizendo: se volte para mim, senão eu derramarei o juízo sobre a vida de vocês. E novamente o Senhor se arrepende disso, também não acontecerá. O fogo apresenta juízo. Veremos no versículo 4 ao 6, Deus demonstra sua misericórdia diante da intercessão. Acompanhe comigo em sua Bíblia, versículos número 4 ao 6. Deus demonstrando a sua misericórdia diante da intercessão. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: vi o Senhor Deus convocando o fogo para executar a justiça. O fogo consumiu o grande abismo e queria consumir também a terra. E então eu disse: Senhor Deus, pare agora. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno. Amós tem uma nova visão. E nessa visão o fogo consome o abismo e queria consumir também a terra. O que é isso? Uma grande seca viria sobre aquela nação. Guerra, seca viria sobre aquele povo. Mas o profeta começa a interceder. O profeta diz: Senhor, pare agora, não faça isso. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é pequeno demais. E o Senhor também se arrependeu disso. E disse o Senhor Deus: isso não acontecerá. Aqueles que intercedem pelos seus irmãos, Deus demonstra a sua misericórdia. Precisamos nos colocar para a brecha, sermos intercessores dos nossos irmãos. A segunda visão, o fogo que devora o abismo e a terra. Amós novamente clama: cessa, Senhor Deus, peço-te. E novamente o Senhor se arrependeu disso. Também não aconteceu. O fogo representa juízo mais severo, talvez seca, guerra ou destruição completa. Deus se arrepende no sentido de mudar de atitude diante da intercessão, expressão da sua misericórdia. Em Êxodo capítulo 32, versículo 11 a 14, Moisés intercede a Deus: muda o curso do juízo. Abre para mim em Êxodo 32, do 11 a 14, onde o Senhor diz para Moisés: eu não serei mais o teu juiz. Moisés, porém, suplicou ao Senhor: bata um ônibus. 10. Agora deixe para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, e farei de ti uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus: ó Senhor,
porque a tua ira se acende contra o teu povo, que tirastes da terra do Egito com grande força e com mão forte. Porque permites que os egípcios digam: foi para o mal que os tirou daqui, para matá-los nos montes e destruí-los da face da terra. Volte-te da tua ira ardente e arrependa-te desse castigo contra o seu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste, dizendo-lhes: multiplicarei as vossas descendências como as estrelas dos céus, e lhe darei toda essa terra de que tenho falado, e eles tomarão posse dela para sempre. E o Senhor se arrependeu do castigo que disseram que traria ao seu povo. Quando o povo, Moisés está no monte, e o Senhor está falando com eles, escrevendo a tábua da lei, o povo vira para Arão e diz: Moisés já deve estar morto. Faça para nós um Deus para que nós venhamos a adorar. E ele pega os ouros e coloca no fogo e sai do bezerro e eles começam a adorar. E Deus diz para ele: acabou, eu vou matar esse povo todo. O povo já se corrompeu, eu vou destruir esse povo inteiro. Deus intercede pelo aquele povo. Talvez aos nossos olhos aquele povo nem merecia a intercessão. Talvez aos nossos olhos eles não eram merecedores da misericórdia de Deus. Mas quem somos nós para apontar o dedo? Quem somos nós para julgar? Quem somos nós para dizer? O Senhor quer de nós que venhamos a interceder pela nossa cidade, venhamos a interceder pela nossa igreja, venhamos a interceder pelos nossos governantes, venhamos a interceder pelo nosso país. Lamentações 3, 22 a 23 nos diz: as misericórdias do Senhor não têm fim. Tiago 5,16 diz: a oração do justo é poderosa e eficaz. Você acredita que a sua oração pode mudar o curso da sua oração? Você acredita que a sua oração pode mudar o curso da sua oração? Temos usado nossa boca mais para reclamar ou para interceder? Como temos usado nossa boca? Para reclamar ou para interceder? A intercessão é um ato de amor e fé. Ore não apenas para Deus agir, mas para Ele ter misericórdia. Ore não apenas para Deus agir, mas para Ele ter misericórdia. Veremos no versículo 7 ao 9, Deus reafirma a sua santidade e justiça. Acompanhe comigo, o texto diz assim, do 7 em diante: e Ele também me mostrou o seguinte: vi o Senhor junto ao muro, construído em conformidade com um prumo, e ele segurava um prumo na mão. Amós está dizendo que viu um muro construído com um prumo, um muro retinho, não estava torto, não tinha barriga, estava correto, reto, diante do Senhor, e o Senhor estava com um prumo na mão. Um muro construído com conformidade com o prumo, e ele segurava um prumo nas mãos. 8. E o Senhor me perguntou: Amós, o que vês? Respondi: um prumo. E então o Senhor disse: vê que porei prumo no meio do meu povo, Israel, e nunca mais o perdoarei. O Senhor está dizendo a Amós que Ele é santo, que Ele requer santidade, que Ele é Deus. 9.
mas os altares de Isaque serão arruinados, e os santuários de Israel destruídos. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. O Senhor iria derramar o seu juízo sobre os altares, aonde o povo dizia estar adorando ao Senhor. Mas lembra que Amós disse anteriormente, o Senhor disse: eu não aceito a adoração de vocês. O som de vocês é como barulho para mim. Terceira visão, o prumo do pedreiro. O prumo mede o alinhamento, símbolo do padrão de Deus. Agora Deus não desiste, mas o juízo é certo. Não passarei mais por ele. O tempo de misericórdia chegou ao fim. O prumo mostra que Deus tem um padrão moral absoluto. Deus ele tem um padrão para mim e a sua vida. Deus tem um padrão de moral absoluto. E esse padrão é obedecer os seus mandamentos. Esse padrão é viver e ter frutos e frutificar. Esse padrão é ter vida com o Senhor Jesus. Quando o povo persiste no pecado, o juízo é inevitável. O Senhor pode perdoar a sua vida, mas quando o povo persiste em viver no pecado, persiste em viver no erro, o juízo é inevitável. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que reconhece e deixa alcança o favor de Deus. Aquele que se arrepende do seu pecado alcança o favor do Senhor. O altar e a casa real serão destruídos. Juízo espiritual e político. Isaías 28:17 diz: farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Abacuque 1:13 vai dizer: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. 1 Pedro 4:17 diz: o julgamento começa pela casa de Deus. O julgamento começa pela casa de Deus. Por isso, em Mateus 25, Jesus vai dizer: aquele grande dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, expulsei, fiz e aconteci. E ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, vós que praticais a iniquidade. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive preso e não foste me visitar, estive nu e não me vestiste, estive estrangeiro e não me abrigaste. Você viu que tudo em relação ao próximo, tudo em relação ao outro, e não a nós mesmos. Porque o Senhor nos disse: um novo mandamento se vos dou, ame uns aos outros como eu vos amei. O padrão da sua vida está alinhado com o prumo de Deus? Como está a sua vida? Está alinhada com o prumo de Deus? Está vivendo em santidade, com a conformidade com a palavra de Deus? Até quando Deus esperará que sua igreja volte a viver a santidade? Quanto tempo ainda o Senhor precisará esperar para que a sua igreja volte a viver em santidade? Lembra o texto lá em Apocalipse que o Senhor diz: eis que estou à porta e bato? Usamos muito para o evangelismo, mas ali o Senhor está falando sobre uma igreja. Eu estou aqui do lado de fora, estou batendo, mas aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor quer ter relacionamento comigo e contigo. O Senhor quer ter vida comigo e com você. O Senhor quer nos usar. Examine-se a sua vida à luz da palavra. O juízo começa em nós.
não nos outros. Deus é paciente, mas justo. Ele avisa antes de agir, ouve antes de julgar, mas julga porque é santo. Deus revela o juízo para que o arrependimento venha antes do juízo. Deus revela o juízo para que o arrependimento venha antes do juízo. O que as visões de Amós ensinam sobre o caráter de Deus? Como podemos ser intercessores eficazes como Amós em nossas vidas? Precisamos nos perguntar: como podemos ser intercessores eficazes como Amós? De que forma o trono de Deus confronta os padrões da nossa sociedade hoje? Precisamos orar, interceder pelo seu povo antes de criticá-lo. Viver, busque alinhar-se com o prumo da palavra. Precisamos pregar, seja uma voz profética de amor e verdade. Precisamos aprender como Amós a interceder pelos que estão caídos. Precisamos interceder pela nossa nação. A palavra do Senhor vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu virei dos altos céus e sararei a sua terra. A igreja do Senhor precisa buscar pela sua nação. A igreja do Senhor precisa buscar pelos seus governantes. A igreja do Senhor precisa buscar pela sua liderança, pela sua igreja, pelos ministérios, pelas famílias. A igreja do Senhor precisa ser intercessora para com o Senhor. A igreja do Senhor precisa buscar viver uma vida alinhada conforme a palavra de Deus. O Senhor tem um padrão a ser seguido, e o padrão é a santidade. A palavra do Senhor diz que Ele é santo, e sem a qual a santidade ninguém verá a Deus. Precisamos pregar a verdade, doa a quem doer, seja o que for, precisamos pregar Cristo Jesus. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Tua presença.